já é clubber? 6 anos. Como que é ser clubber pra você? É minha vida. E aí? Que isso, filho? Você ficou maluco? Não, virei clubber. Assim, você sofre preconceito? Muito. Você já apanhou na rua? 2 vezes. Post-jump libido, fueled by alcohol and amphetamine, taunted. As pessoas te veem, o que elas dizem? Ficam indignadas. Indignadas. Indignadas com isso? Amigos nenhum. Tudo bem, gente? Boa tarde. Meu nome é Gustavo Cunha, tenho 26 anos, sou de Cabo Frio, mas vivo no Rio. Hoje em dia eu faço faculdade de licenciatura em Educação Artística pela UFRJ e atuo como fotógrafo freelancer. Então, eu sou Macaia, eu tenho 23 anos atualmente. É difícil me definir exatamente assim o que eu faço, mas eu sou cientista social graduado. Atualmente eu curso a licenciatura também, futuramente eu vou ser um profissional da educação. Eu também faço mestrado em antropologia, estudo antropologia de gênero e sexualidade, e sou DJ. Eu sou Savori, tenho 24 anos, eu sou de Niterói. E, bom, eu sou biólogo formado pela UF e eu hoje em dia trabalho com moda, faço diversas funções e tenho uma marca homônima também. Olá, eu me chamo Hitler, mas as pessoas me conhecem como Kelmer. Eu sou maquiador, tenho 33 anos, sou de Belém do Pará, moro no Rio de Janeiro desde 2007 e vivo da minha arte. Cara, acho que ser clubber tem muito a ver com a atitude, sabe? Acho que é uma galera que se dispõe para com o rolê, que se dispõe para com as cenas locais, que se dispõe a não só ir, né, na festa, mas assim, fazer o rolê acontecer, tá lá ajudando, tá lá se caracterizando, tá lá criando estética, tá lá inventando moda, no bom sentido, e tá agregando. E não só para o sentido do evento como uma estrutura de um evento, né? Mas a galera que se identifica entre si e se propõe a esses encontros, né? Então você tem a música eletrônica, você tem essa história, você tem esse lugar, esses lugares, você tem aquele público. Eu acho que assim, toda a ideia da gente ter uma cena noturna e, enfim, todo esse cenário de produção de eventos que são o lugar de confluência de diversas formas de arte no geral, é o ponto da gente ter um espaço nosso, um espaço onde a gente se veja e a gente seja a possibilidade, né? Eu acho que principalmente para corpos que divergem aí da hegemonia, né? É mais importante ainda. Então, eu acho que nesse contexto, ser clubber representa muito disso. De alguma maneira ali você está vinculado a uma cultura, e é mais do que só você comparecer a eventos específicos ou você está em determinados espaços. É mais do que isso. Eu acho que é muito mais sobre uma rede que se constrói de relações e de possibilidades artísticas, de visibilidade e possibilidade de afeto também. Muita coisa que, no geral, não nos é dada assim como possibilidade dessa forma.
E aí cabe a gente se agenciar e construir isso, né? Então, para mim, acho que ser clubber é isso, muito mais do que como às vezes acaba sendo reduzido, né? Só você estar em evento X ou Y ou determinada estética. Eu acho que é bem mais sobre essa parte de construção de relações e de possibilidades. Não acho que tem uma resposta muito exata para isso. Eu acho que, para mim, pelo menos, tem sido muito uma construção. Mas acho que hoje em dia, para mim, tem muito a ver com comunidade, é uma percepção que eu tenho. Acho que hoje em dia, como eu me reconhecendo dessa forma, eu vejo que eu não me reconheceria assim se não tivessem os meus comigo, e os meus, por acaso, eu encontrei nesse contexto, encontrei justamente nesses espaços. E, bom, acho que é uma junção de diversos fatores, mas, enfim, acho que é muito, da minha experiência, é uma oportunidade de ser. Eu acho que a cena clubber, ela é muito diferente do que já foi, né, um dia, na trajetória, né, na história. Eu acho que hoje o clubber, ele é mais uma imagem de resistência sobre aquilo que foi construído dentro da nossa sociedade, do que é bonito, do que não é, ou do que é aceitável e o que não é aceitável. Por exemplo, a cena clubber entra muito dentro do meu trabalho, porque eu assino muitos editoriais, conceitos, e eu acho que ter esse tipo de referência que não te impõe um limite, né, do que é arte, do que você pode criar, eu acho que é basicamente o seu discurso em forma de arte, você vestindo, e de várias formas, né, tanto em roupas, quanto em maquiagem, quanto atitude. Querem ouvir uma música bacana? Hein? A gente pode tocar uma música pra dançar? Hein? Que tal? Toca um techno aí, por favor. Manda ver. Vamos dançar? Então, eu acho que a figura do DJ, ela é uma figura que dá muito o tom de tudo que está acontecendo ali num evento como esse, né? De alguma maneira, tudo que está se passando ali enquanto som, enquanto, sei lá, trajetória sonora mesmo posta, de alguma maneira determina o rumo da noite, né? E por isso que é tão importante a construção de um line, né? E a construção de um timetable também, porque isso dá o tom da trajetória da noite. Então, eu frequento bastante, diria assim, de diferentes cenários, ou enfim, diferentes possibilidades aí, geralmente sonoras, né? Eu sou residente da Injustiçada, que é uma festa tradicionalmente, né, de pop alternativo, de possibilidades dentro do pop, do universo pop. E além disso também eu frequento outros espaços, né, mais vinculados oficialmente à música eletrônica, às possibilidades sonoras eletrônicas. Minha relação com a minha arte, com todo o meu ofício hoje em dia, ela passa, na verdade não, ela é ambientada dentro de um espaço completamente pessoal, assim, ela cresceu simultânea a um processo de autodescobrimento, de criar uma autorrelação comigo mesma, de me entender e de me permitir estar em certos lugares e, enfim, me ver de outras formas, assim. Então, muito do que me atravessa artisticamente tem a ver com vivências que eu tive há pouquíssimo tempo, vivências muito recentes que eu acabo juntando com elementos de outros históricos meus, de anos atrás, de coisas que eu gostava na infância. Então, eu acho que muito da referência que eu tiro são de vivências minhas, mas é um trabalho meio subconsciente. Assim, quando eu vejo, eu tenho um estalo e aí eu crio alguma coisa, eu crio uma arte, aí eu crio uma peça de roupa, eu crio
uma imagem qualquer. Eu acho que moda é comportamento. Assim. Então, quando você entra num espaço em que as pessoas são livres para se comportar de maneiras que elas não são em quase nenhum outro espaço, isso possibilita muita coisa. Então, eu acho que é de uma riqueza sem fim, assim, esses espaços em termos de moda, em termos de expressão estética. Eu acho que ir para uma festa você tá num laboratório estético. Você chega ali, você vê de tudo, você vê o que as pessoas gostam, não porque isso necessariamente é uma tendência, isso necessariamente tá na moda. Não. É muita expressão própria. Cara, então, a minha história com a fotografia, ela deriva da minha história com a arte. Eu fiz desenho, fiz pintura a óleo por muitos anos e sempre tive esse apreço com a imagem, né? Criação de imagem, pensar em imagem, composição, várias coisas. A minha mãe me deu a minha primeira câmerazinha analógica, uma pequena Canon. Comecei a fotografar de tudo. Comecei a querer explorar os aspectos mecânicos. Comecei a querer explorar os aspectos informais da fotografia. Uma pegada meio fotojornalística de você estar com a câmera em mãos e ficar rondando em volta, né? Quase como um aspecto de caçador. Existem essas alusões. E comecei a levar a câmera para onde quer que eu ia, inclusive nas festas. E festas são ambientes desafiadores, né? Porque você tem muito movimento, você tem luzes diferentes, cores diferentes, espaços saturados e você vai se adaptando àquilo ali. Eu comecei a me valer de certas dificuldades para tentá-las tornar potencialidades. E me apaixonei pela fotografia de evento. Gosto de estar lá no meio, permeando e olhando, entendendo e me deparando com pessoas e as atitudes e as afirmações e... Não sei em que momento me apaixonei pela maquiagem. Na verdade, gostava de me maquiar, sabe? Basicamente, maquiava meu irmão, mas eu acho que na verdade foi mais uma questão de necessidade. Né? Como eu já era uma área que eu gostava, eu acho que eu me apaixonei de fato quando eu comecei a sobreviver do meu trabalho, da minha arte, né, da maquiagem, em situações em que eu não era obrigado a estar fazendo o que eu não queria. Eu acho que esse foi o momento que eu me apaixonei, e isso tem pouco tempo, né, porque é difícil você sobreviver de arte nesse país. E é um mercado muito competitivo, então tem que ser bom. E a maquiagem na cena underground, ela vem, né, pra barbarizar mesmo, assim, sabe? Ela não tem limites. Então, você pode ver, sei lá, uma pessoa com inúmeros tipos de técnicas e sabe, adereços uma festa para representar aquilo que ela é. É nada mais do que um poema em forma de pincel, cola e muita tinta, muita sombra. Eu acho que é basicamente isso, sabe? Eu acho que é mais expressar na festa o que você, sabe, o que você não consegue expressar no seu dia. Eu acho que esse é o resumo de tudo que eu falei aqui. A Cena Clubber foi criada de uma forma muito... Era uma bolha, né? De pessoas que queriam fazer uma revolução usando sua aparência, suas atitudes, sua maquiagem, porque não eram aceitas em determinado momento da história e a gente vive isso até hoje, então só que a gente pegou o clubber daquela bolha e explodiu. É o que a cena artística faz também, né?
muitos desses corpos não são aceitos em nenhum outro lugar. Então você tem uma convergência de movimento dessas pessoas para um lugar em que elas são aceitas, ou não digo nem aceitas, mas respeitadas. Elas têm uma dignidade de existência nesses espaços. Então quando a gente encontra esse espaço, eu acho que, enfim, acaba sendo um espaço de acolhimento para muita gente. É pensar em como que uma festa é construída, para quem que ela é construída, como que ela lida com o público dela, essa festa tem responsabilidade com o público dela, essa festa se conecta com o público dela de alguma maneira forte, o suficiente para fazer esse público se empenhar para estar ali de uma forma específica. Então eu acho que, enfim, eu não tenho muitas afirmativas, eu tenho mais questões para lançar nesse sentido. Porque eu acho que parte muito de comunicação e no sentido de que você está criando uma comunidade ou você só está prestando um serviço. Diferentemente de uma obra de arte em que você tem uma relação de um certo distanciamento, um evento é um acontecimento imersivo, né? Como se fosse uma performance no mundo artístico em que há interação com o público. Então, você vê pessoas de muitas margens, de muitas periferias da sociedade se unindo em espaços porque querem comungar, querem estar bem entre si, querem se sentir vivas, se sentir amadas, se sentir respeitadas. E os organizadores dos eventos proporcionam. E a gente tem muitas festas, né, hoje em dia, com temáticas diferentes. A gente tem a Festa Lâmina, que foi uma festa que criou, sabe, um espaço para milhares de pessoas que não eram aceitas em outras festas, mesmo clubber, mulheres travestis, homens trans. Então, assim, foi uma festa que foi criada para isso. A gente tem a Sinta Clímax em Volta Redonda, que é tipo assim, uma festa de resistência mesmo, né, porque é um local onde não existia essa cena, e aí, tipo assim, surgiu. Sinta Clímax, né? A gente tem a Code, que é uma referência de festa no Rio de Janeiro. São todas festas em que, basicamente, você tem lá já, sabe? Você está instruída a ir e deixar o seu preconceito em casa, porque você vai ser expulso de uma dessas festas. Então, é basicamente um local seguro. É a necessidade de pessoas que não são aceitas pela sociedade de terem um mínimo de espaço onde elas possam ser respeitadas e consigam se divertir. Eu acho que todo esse cenário é, sim, uma possibilidade de fortalecimento, né? Enfim, uma possibilidade financeira, principalmente para corporalidades divergentes, assim, para corpos trans, para corpos racializados. A gente sabe, né, quais são as situações de empregabilidade ou de respeito nos espaços sociais majoritários. Então, assim, eu acho que é, obviamente, um espaço de possibilidade. E é mais ou menos isso que eu enxergo como a maior potência desses espaços, é a gente se fortalecer enquanto artista e, enfim, enquanto, né, possibilidade de existência mesmo. Né? E para isso, obviamente, isso envolve a gente ser remunerado justamente. E a gente esquece da galera que está fazendo as coisas acontecerem. A gente acha que surge assim no final de semana e na segunda não tem mais nada, e no final de semana vai surgir assim também, e não é assim. Diversos amigos que eu tenho que são produtores, que são DJs, que são maquiadores, que trabalham com styling, enfim, diversas funções que fazem porta de festa. Eu acho que são muitas das funções que existem para botar uma festa de pé, para botar qualquer evento de pé. Toda produção de eventos envolve uma equipe, seja ela grande, seja ela pequena. Você tem desde o técnico de som, ao técnico de iluminação, aos DJs convidados, às eventuais performers, o próprio público, o bar, consumação, galera da segurança, galera do suporte de saúde de emergência,
galera que fica ali o tempo todo limpando, né, mantendo o rolê limpo. Então qualquer evento, qualquer produção de evento, seja ele grande ou pequeno, é uma fonte de empregabilidade. Como os eventos de música eletrônica, eles têm uma... Como é que eu posso dizer? Eles são feitos por e para uma galera que está nessa certa periferia da sociedade. Muitos desses eventos têm a preocupação de contratar pessoas que não teriam esse mesmo tipo de oportunidade. Então você tem pessoas que enfrentam dificuldades históricas, que enfrentam dificuldades diárias pelo simples fato de ser quem são, e muitos desses eventos reconhecem isso, ou a sua própria condição de evento marginalizado, periférico, não tradicional, e proporcionam um ambiente de acolhimento. Eu tinha uma vida de trabalho que era confortável, e aí tivemos a pandemia. E aí durante a pandemia nós tivemos o que a gente chama, né, de ciclo de apoio, né? E basicamente a cena club e a cena underground, né, se apoiou muito, porque a maioria de nós não tem uma CLT, não tem um salário fixo. Quando a gente voltou da pandemia, a cena foi fundamental para que a gente se conectasse com pessoas que a gente não conhecia antes da pandemia, pessoas que acabaram se mudando, que voltaram a morar no Rio de Janeiro, que tinham contatos importantes. Então, no meu trabalho foi fundamental. Eu, pelo menos, tento usar a minha frequência nesses eventos dessa forma. Então, se eu faço uma roupa, fiz uma roupa qualquer, não pedi opinião para ninguém, aí eu visto essa roupa e eu vou numa festa, eu vejo qual é a recepção disso. Isso é uma pesquisa bem prática, assim, dentro de moda, assim. Você vai, experimenta uma roupa que você fez numa festa, e você vê a recepção disso. Isso é uma forma de pesquisa. E o meu trabalho tem tido muita influência e muito ganho a partir desse tipo de pesquisa, assim. Porque são os ambientes que eu frequento, é o público para quem eu quero vender as minhas peças, é o público com quem eu quero trabalhar. Os amigos para uma festa e acabou morto. Que drogas são essas? Como elas chegam até as mãos dos jovens? Nossos repórteres vão a campo e mostram que o perigo está muito mais próximo do que se imagina. Nesse ambiente que você escolheu, você trabalha e criou festas rave. A gente sabe a resistência que muitos têm a essas festas por promoverem, muitas vezes, o estímulo ao excesso, seja na bebida e principalmente, pior ainda, nas drogas sintéticas que tão mal fazem a nossa juventude lá fora. Você não se sente um pouco culpado ou um pouco participante de um eventual estímulo a esse tipo de ambiente, ou que esse tipo de ambiente dá? Existe muito moralismo relacionado a uma perspectiva negativa, né, sobre os espaços. É muito estigmatizante também, mas acho que principalmente moralista, assim, porque, de fato, acho que de tudo acontece nesses espaços, porque são espaços para isso mesmo, são espaços para possibilidade. Você pode fazer determinada coisa ou não, isso não é imperativo, mas é uma opção, possibilidade, né, escolha, e que não está posta necessariamente, né, na maior parte dos lugares que talvez sejam vistos de uma maneira mais positivada. Quando a gente fala de underground e quando a gente pensa na questão do consumo de drogas e por que o underground é culpabilizado em muitas das vezes, o porquê do consumo, a gente entende que é esse lugar de margem mesmo, né? Quando a gente fala de underground, a gente está falando de resistência, a gente está falando de uma maioria que vem de fora, né, de determinada bolha. Então a gente pensa em corpos que são automaticamente marginalizados, né? Quando a gente pensa em underground, a gente pensa num corpo preto, a gente pensa num corpo LGBTQIA+, a gente pensa em resistência. Então
o ponto, né, esse lugar de estereotipar, né, o underground como o culpado, né, do consumo de droga, ou uma relação muito próxima, né, entre as duas coisas, é uma questão de um letramento social referente ao consumo de drogas também. As pessoas não conhecem, na verdade as pessoas preconceituam o que elas realmente não conhecem e não têm o interesse de conhecer. Mas é ódio, no final é ódio. A gente foi ensinado a odiar certos corpos, certas vidas, a não legitimá-las. E isso se reflete nos nossos olhares, nos olhares da sociedade sobre as manifestações periféricas. Sejam as raves, sejam os baile funks, sejam comportamentos de, por exemplo, naturalistas, tudo que estaria fora dessa suposta ética e moral. Quando a gente fala do consumo de droga e de educar ou direcionar esse público referente ao consumo, é muito importante a gente entender do que é esse educar, né? Acho que a gente precisa pensar a partir de redução de danos, né? Trazendo a perspectiva de redução de danos. A proibição de uso de consumo dentro desses espaços é uma atitude que comunga muito, né, muito mais com valores morais, com juízos de valor do que com uma preocupação com essa vida. Então, acho que a gente precisa olhar muito mais pela perspectiva. Quando a gente fala de uma educação referente ao consumo de drogas, a gente precisa entender os cenários, né, que esse consumo de droga habita. Então, quando a gente pensa em consumo de droga dentro do underground, a gente entende que também tem vários cenários, vários universos, né, dentro dessas pessoas. Ô DJ, me diz o que é rave, pois eu quero saber. Mamãe diz que é ruim, mas eu quero conhecer. Pois diz que é muito bom, porque rola pela manhã. E diz que quem frequenta é Dom Juan e pam pam pam. Eu vivo de cultura, eu faço a minha rima. Tentei sobreviver no meio da gente fina. Pois minha onda é funk e eu não vou parar. Também adoro eletro e na rave quero tocar. Eu sou sobrevivente de uma rave. Eu sou sobrevivente de uma rave. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro a gente tem sim esforços, mas mais, enfim, isolados assim, de construir, de apoiar eventos menores. Já teve muito mais, inclusive acho que é inegável não reconhecer o impacto da pandemia nisso. E desmobilizou bem, como desmobilizou vários setores, né? E um deles foi esse, de produção de evento independente. Mas eu acho que a gente tem esforços, mas acho que falta muito ainda. Eu conheço pessoas que vivem nisso, coisas estilo vendidos, com coberturas de pets, né, dessas festas. Mas ainda assim não é integral. Tem festa que, tipo, fez aquele dinheiro ali e pagou a festa, não tem lucro, sabe? Tem performances que, tipo, não existe, sabe, a quantidade de espaços que a gente queria ter para que tivesse, sabe, assim, uma pessoa para viver daquilo. Mas a gente teria que ter, tipo, uma boate, fazer uma festa toda final de semana, igual a Flutterfly em São Paulo, na Blues Bay, por exemplo, que aí tem, né, as pessoas que são residentes, e aí vivem disso, enfim. Mas, assim, ao meu redor, são poucas pessoas, sabe? Geralmente, o artista tem sempre que fazer a sua arte atrelada a um outro tipo de emprego para poder, sabe, suprir a falta do dinheiro da arte. Mas acaba que também isso desmotiva muito, né? E muitas vezes não consegue também fazer o que você tá querendo fazer, ou acaba parando. Também conheço muitas pessoas que acabam parando porque não tem esse apoio, não tem esse suporte, não podem mesmo, né, ficar pagando do próprio bolso e tal. Às vezes acabam tendo que realmente ir para outro caminho e
E é foda ver isso, né? De uma maneira, porra. A gente tem muito talento, e a gente tem muita possibilidades que não tá sendo fortalecido da forma certa, não tá sendo valorizados e não tá sendo possibilitado também, eu acho, né? Acho que essa é uma missão nossa aí. E talvez o babado seja realmente a gente tocar na ferida real, sabe? Porque eu acho que, sinceramente, tem sim uma saturação muito grande, mas quem tá mais levando, assim, quem tá mais sustentando o babado nas costas, acaba muitas vezes guardando pra si, né? Ou falando só entre os nossos. E eu acho que a gente, uma hora, tem que botar o dedo na ferida e botar a boca no trombone também. Enfim, de alguma maneira se articular entre nós. E cabe também às pessoas que têm mais acessos, né, a se perceberem nisso e se, de alguma maneira, responsabilizarem, né, e apoiarem o babado. Isso é uma outra maneira, né.